Fala galera do YouTube, trazendo aqui o nosso segundo vídeo do canal, e eu trouxe o queridíssimo Game of Thrones, o primeiro livro, né, as Crônicas de Gelo e Fogo. Qual foram minhas primeiras impressões lendo o livro do George R. Martin, nem sei se é assim que o pessoal pronuncia. O nosso queridíssimo, que demora 1000 anos para escrever lá o sexto livro. O que eu achei desse tijolo aqui, porque esse livro é um tijolo, ele quase chega a 600 páginas, tem 580 páginas, 589 ou 592 páginas aqui. As minhas primeiras impressões, uma coisa que eu sabia antes de ler esse livro é que ele é separado por capítulos, e cada capítulo você tem um nome da personagem. Aqui no caso é a Catelyn. Depois esse nome se repete quando volta para a história dela. Então o livro vai ser dividido nos personagens. Então vai ter o Jon, vai ter o Bran, vai ter a Catelyn, vai ter o Ned, que é mais que a gente tem aqui, a Arya, a Sansa. E eu diria, se você começar esse livro e ler o prólogo, minha dica é passar desse prólogo, porque você pode às vezes ficar meio confuso para você o que está acontecendo, que você não está acostumado com a escrita do autor. Na hora que eu comecei, eu já tinha tentado começar um tempo antes e não consegui, né? Eu passei o prólogo e parei. Mas a dica é, lê o prólogo e depois você vai para outro capítulo, tenta terminar o capítulo seguinte. A mesma coisa aconteceu quando eu fui assistir a série. A série eu sempre assistia o primeiro episódio e ficava por aí mesmo. Quando eu fui continuar, que eu peguei o embalo da série e eu comecei ali acompanhar a série acho que já devia estar na terceira ou na quarta temporada. Depois a série foi uma decadência total, eles ultrapassaram os livros, pelo que eu sei, e os irmãos D&D lá, que são os diretores, acabaram perdendo a mão completamente, a linha do roteiro dos personagens, assim, foi horrível, e tinha gente que falava que tava bom ainda, mas só foi acreditar em mim, assim, lá na última temporada, quando o negócio desandou total, e a gente teve aquele final, pelo amor de Deus. Mas, aí eu fiquei curioso, tá, então como é que vai ser a história do livro? O Robert Baratheon, o rei, vai chegar lá em Winterfell e vai querer que o Ned seja a nova mão do rei, porque o Jon Arryn, que era a mão do rei, morreu. Ninguém se sabe o que aconteceu, dizem que foi por mortes, causas naturais, e fica assim por assim mesmo, né? Mas obviamente tem pessoas que desconfiam de alguma coisa. Vai ter essa parte da família do norte, de Winterfell, do Ned e dos seus filhos. Vai ter a parte da Daenerys, que vai estar totalmente fora do eixo aqui, do envolvimento do plot principal aqui do enredo. É como se fosse algo à parte, apesar da gente saber que ela tá no mesmo universo, no mesmo reino. A Daenerys, pra mim, foi uma das que eu não tinha tanta, assim, paciência pra acompanhar, apesar dela ser uma das queridas, por ser uma coisa à parte, a enredo principal, do que o que tá acontecendo e principal no livro não tá por perto, entendeu? Mas eu sei que, né, obviamente, a história vai evoluir para algo, senão o Jorge não estaria contando sobre a história dela. Agora, a Sansa eu também não curto ela. Não, eu acho que ela também deve ser um personagem que vai evoluir, mas fica parecendo que ela tá num conto de fadas, né? Ai, que o rei é bonito, que vai casar comigo, não sei o que o rei não, o príncipe, na verdade, né? O príncipe vai casar comigo e não sei o que, eu sempre sonhei em estar no Porto Real e não sei o que. Mas, assim, é outra coisa que também fica um pouco distante ali do enredo principal, e que só vai ter a sua importância mais pro final do livro. Você vai ver a perspectiva dela quando as coisas vão ficar muito mais sérias. O do Jon também, eu tenho um pouco de preguiça ali, porque ele tá lá na casa do caramba, ele vai estar lá na muralha, ele decidiu ir pra muralha, viver como um patrulheiro. Então o Jon vai estar lá e vai ter o plot ali dos outros, dos caminhantes brancos, e como se fossem os zumbis, assim, entre aspas, do universo do Game of Thrones. Eu acho que eu tô quase fazendo um top aqui do pior pro melhor das histórias que eu gostei de acompanhar. Então, a gente tem ali abaixo, eu vou deixar a Daenerys, Sansa e Jon. O Bran também, ele vai ficar à parte, ele vai ficar preso no Winterfell, porque ele ficou sem o movimento das pernas. Vai ser um pouco, assim, chatinho de acompanhar ele também, mas eu creio que vai ser um personagem que vai evoluir bastante. Agora, os mais interessantes aqui no livro de ler é da Catelyn, apesar de eu não gostar dela, né, eu não gosto dela porque ela não gosta do filho bastardo do Ned, né, porque o Ned é marido da Catelyn. Então não vai curtir esse filho que o Ned tem fora do casamento, e ela trata o Jon como se fosse lixo. Mas eu curto a história da Catelyn porque ela vai ser o ponto de vista dela ali, e ela vai estar nos momentos mais importantes dos acontecimentos aqui do livro. E em segundo lugar, eu coloco o Tyrion, que é o anão. Ele é um dos personagens mais interessantes, ele é sarcástico, ele é inteligente, ele é um cara que não vai ser aquela personalidade do herói. Ele é a personalidade do sábio ali, que vai estar lendo os livros, ele não vai sair pegando uma espada, apesar de, na história, ele precisar de lutar às vezes. E em primeiro lugar vem a história do Eddard Stark, o Ned, que é o rei do protetor do norte, protetor de Winterfell,
Então, o Ned, o personagem mais importante, porque ele, na minha opinião, ele é o plot principal. E eu vi algumas pessoas ranqueando os livros e tem pessoas que deixam esse livro aqui em primeiro lugar, o que eu acho preocupante, porque eu estou muito interessado em ler os outros livros, porque eu acho que deve melhorar muito. Lendo assim, eu acho que vai ter uma evolução, não é possível, gente. Agora, sobre a escrita do George, você vai ter que se acostumar. Primeiro que ele dá muitos detalhes, chega a ser às vezes exagerado, e às vezes que você fala assim, pô, não vem com descrição agora não, porque vai acontecer uma luta, e aí ele vai lá e vai descrever a armadura do personagem, alguma coisa. Então, às vezes assim, eu acho que às vezes tem tantos excessos que não chega a ser legal. Você lê isso, às vezes é bom você deixar o leitor imaginar. Então tem às vezes que tem essa parte que eu realmente não curto, que são dessas descrições, né, dessas descrições dos lugares ou das roupas. E sempre vai ter muitos nomes, nome pra caramba, tem até um apêndice aqui com uma lista das casas, dos personagens, de quem é de cada família. Faz uma árvore genealógica aqui, porque é muito nome, gente. Então, assim, vai ter uma hora simplesmente que você vai falar assim: eu não quero saber quem é esse figurante aqui, sabe? Você só fica mais interessado com o passado, porque é como se você tivesse caído no meio de uma história aqui. Você quer saber sobre o passado, sobre o presente de outros personagens, sobre o que vai acontecer no futuro. Então esse universo é muito bacana de acompanhar. E uma coisa que eu percebi no padrão da escrita dos capítulos é que o Jorge sempre começando, o personagem conversando, divagando, alguma coisa assim, nem tão importante, o capítulo engrenando ali, vai começar a engrenar no meio do capítulo, e no final ele vem com um cliffhanger para você continuar lendo o livro. Ele sempre, eu já percebi isso, ele vai continuar com um cliffhanger para você conseguir, para você ter essa vontade de avançar o capítulo e ficar mais curioso ainda. Então eu vi que ele é mestre nisso. Apesar de ser mais de 600 páginas, o que já faz você demorar a acabar esse livro é que você tem essas letras muito pequenas aqui. Você não tem uma fonte maior, então demora muito para você ler uma página completa, se ela não tiver diálogos. Diálogos é mais rápido, mas se não tiver, você vai ficar muito tempo na página e ainda tentando entender os nomes dos personagens aqui. Agora, comparação com a série. Eu vi algumas cenas, eu tava lendo o livro e quis rever algumas cenas que eu não tinha visto há uns 10 anos atrás. Eu sei que a série tomou algumas liberdades às vezes interessante, ou às vezes não. E por ser uma série, eu acho que ela não tinha um orçamento talvez ideal para adaptar o livro. Mas assim, o início da série é perfeito, as primeiras temporadas, assim. Sem eu ler o livro, mas quando eu leio o livro aqui, eu percebo que o universo do livro é muito maior do que é visto na série. As coisas são maiores, os personagens são mais esse mundo da fantasia, os olhos dos personagens têm cores diferentes. Lá eles quiseram, a série quis fazer essa, né, próxima normalidade da série, vamos dizer assim. Ou a normalidade de como as pessoas têm que ser. Lá você tem pessoas com barba verde, olho colorido, então é uma parada. Então esse foi o review do Game of Thrones. Eu estou animado para continuar com a saga que é o Fúria dos Reis. Não faço ideia como que direito, assim, o livro seguinte, eu sei que tem um personagem novo que a gente vai acompanhar, que é o Davos, que a gente acompanha na série também, mas no livro ele vai estar estreando o próprio capítulo lá no segundo livro. E é isso aí, eu vou parar de falar do segundo, porque eu não comecei, mas quando eu começar e terminar, vou trazer o vídeo dele aqui. Primeiro vídeo aí das Crônicas de Fogo e Gelo, do George R. R. Martin. É isso aí, galera. Até mais. Deixa o seu like aí e não esquece de se inscrever no canal.